Vamos continuar a nossa série de mensagens, vamos para o sermão. E nós temos pregado no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós temos pregado o sermão das parábolas. O sermão das parábolas. E hoje é o último sermão nosso sobre o sermão das parábolas. Hoje é o último. E vamos contextualizar, para quem não sabe, Mateus, um dos 12 apóstolos de Cristo, um dos melhores amigos de Cristo enquanto ele esteve na Terra, foi comissionado por Deus para escrever esse evangelho, onde ele registra os principais discursos de Jesus. E existem 5 principais sermões no evangelho de Mateus. O primeiro, Sermão do Monte. O segundo, o discurso aos 12 apóstolos. E o terceiro, o sermão das parábolas. E no sermão das parábolas, Jesus conta 3 parábolas, na verdade 4 parábolas principais. A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola da semente de mostarda, a parábola do fermento. São 4 parábolas. Se você perdeu algum sermão sobre uma dessas parábolas, entre no YouTube e assista os sermões anteriores. A gente explicou todas as parábolas do sermão das parábolas, ok? E agora nós vamos para a conclusão. Nós vamos para a conclusão do sermão das parábolas, que se encontra nos versos 34 e 35. Vou ler. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Até aí, amém. Muito bem, então aqui é o fim do sermão das parábolas. E o apóstolo Mateus, que é o autor do evangelho, ele vai fazer um comentário geral sobre Jesus. E ele vai fazer esse comentário dizendo que o que Jesus fazia, contar parábolas, é o cumprimento do que disse o profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, você vê que isso é frequente no Evangelho de Mateus, desde Mateus número 1, desde Mateus capítulo 1, Jesus faz alguma coisa, e Mateus, o apóstolo, ele diz: isso que Jesus fez foi para que se cumprisse a profecia tal. Foi para que se cumprisse a profecia tal. Foi que se cumprisse a profecia tal. E quem é, então, esse profeta aí? A gente já fez isso várias vezes, mas sempre que um apóstolo, ele diz que Jesus está cumprindo uma profecia, a gente como igreja, a gente como cristão, precisa compreender essas profecias. Inclusive, essa é a chave para entender o Velho Testamento. Então, o Velho Testamento, todos os livros escritos antes de Jesus, essa profecia aqui está no livro dos Salmos e nós vamos ler agora. Vamos abrir em Salmo 78. Salmo 78 é o local desta profecia que Mateus está dizendo que Jesus veio para cumprir. E a compreensão deste salmo vai nos fazer a entender o mistério do saltério. Existe um mistério, existe um segredo sobre o saltério que Jesus veio revelar. E que se você não entender esse mistério, você não vai entender o mais importante do livro dos Salmos. Existe algo sobre o livro dos Salmos que Jesus abriu como uma chave. E quando você entende essa chave, um monte de coisa vai fazer mais sentido. Salmo 78.
Vamos ler dos versos 1 a 7. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolo têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Então quero que todo mundo leia junto o verso 2. Vamos ler. 1, 2, 3. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Então, para aí. Esse verso 2 é o verso que Mateus capítulo 13 cita. Ele cita o verso 2. Você pode deixar aberto aí nos dois capítulos, se quiser, para você comparar. Está vendo aí? Mateus 13, 35. Mateus 13, 35, ele está citando o Salmo 108, verso 2. Mas aí nós temos um aparente problema. Porque lá em Mateus capítulo 13, ele cita o Salmo 78, e ele diz que o Salmo 78 são palavras de Jesus. Ele está dizendo, Jesus contava parábolas, como está escrito no Salmo 78. Só que você volta no Salmo 78, você tem que se perguntar, como que o Salmo 78 pode ser palavras de Jesus, se o Salmo 78 foi escrito antes de Jesus nascer? É o Velho Testamento. Primeira pergunta, eu quero que você reflita. Como que o Salmo 78 pode ser palavra de Jesus, contando parábolas, se o Salmo 78 foi escrito antes de Jesus nascer? E pergunta número 2, se o Salmo 78 são palavras de Jesus, por que que o título do Salmo diz que é um Salmo de Asaf? O título diz Masquil de Asaf. O que significa Masquil? É um cântico de instrução. Um salmo de instrução. É o significado da palavra do hebraico Masquil. É um cântico de ensino. Então, como é que o Salmo 78 é um cântico de ensino? De Asaf, mas Mateus 13 está dizendo que são as palavras de Jesus. Vocês entenderam a questão? A gente vai responder. A gente vai descobrir com a própria Bíblia. Em primeiro lugar, é muito importante quando você lê a Bíblia, você diferenciar entre o autor e o interlocutor. Agora eu vou ensinar algo aqui sobre português. Repita comigo, autor, interlocutor. Eu vou te dar alguns exemplos básicos e aí a gente vai para os exemplos mais complexos. Abram em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Eu vou ler 3 versos. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo do que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocarás, para que não morrais. Pergunta. Quem escreveu o livro de Gênesis? Vocês sabem? Moisés. Isso está escrito lá no começo. Ó. Vocês abriram Gênesis 1 no título. O primeiro livro de Moisés. Então, Moisés é o autor. Então, o autor quem é? Moisés. E essa frase aqui, do verso 2.
do fruto das árvores do jardim comeremos. Essa frase é de Moisés? É Moisés que está falando? Quem está falando? Capítulo 3, verso 2, é a mulher. Ó, e disse a mulher à serpente. Então, Moisés escreveu o livro. Portanto, Moisés é o autor. Mas dentro do livro, várias pessoas podem estar falando, não é isso? Quem está falando no verso 2 é a mulher. Quem fala no verso 4, olha só o verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente morrereis. Quem está falando? A serpente. Então, autor é diferente de interlocutor. Interlocutor é quem está falando. Então, repita comigo. Autor, Moisés. Interlocutor, do verso 4 aí, é a serpente. Então, interlocutor é quem está falando. Agora, abra no livro dos Salmos. Abra o livro dos Salmos, Salmo número 2. Salmo de número 2. Vamos descobrir Salmo de número 2. Quem sabe quem é o autor do Salmo de número 2? Davi. É o rei Davi. Agora vamos ler o Salmo número 2, verso 2. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então, esse verso 3, o interlocutor, ou seja, quem está falando não é Davi. Quem está falando no verso 3 são os reis da terra que estão se rebelando contra Deus. Está entendendo? No verso 3 é os reis da terra dizendo: vamos abandonar Deus. Vamos largar Deus. Deus é uma prisão. Nós vamos romper com essas cordas, com essas amarras. Bom, o que eu estou te ensinando aí é que um texto tem um autor e tem um interlocutor. O interlocutor é quem está falando. Isso é muito importante para ler os Salmos. Porque você tem que saber, na verdade, qualquer livro, né? Você tem que saber quem está falando. E o último exemplo que eu vou dar, Mateus capítulo 4, abre Mateus capítulo 4, isso aqui tem que ficar bem claro, tá? Mateus capítulo 4. Bom, se é o Evangelho de Mateus, respondam, quem é o autor? Quem é Mateus? Um dos 12 discípulos, um dos 12 apóstolos. Agora, vamos abrir Mateus 4. Vamos ler o verso 2, verso 1, 2 e 3. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Quem é o interlocutor do verso 3? O tentador, o diabo. Ué, mas não é Mateus, não? Não é Mateus que falou isso? Mateus é o autor, ele não é o interlocutor do verso. Então você tem que ver quem está falando. Muito, muito bem. Então agora volte para o Salmo 78. Vamos dizer novamente. Verso 1 e 2. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade. Para aí.
O que o apóstolo Mateus está dizendo lá em Mateus 13? Ele não está dizendo que o autor não seja Asaf, porque está escrito aqui, o autor é Asaf. O que ele está dizendo é que o interlocutor não é Asaf. O que quer dizer? O que quer dizer isso? Ele está dizendo, quem está falando no Salmo 78 é Jesus. Asaf escreveu as palavras, mas Asaf era profeta e não era Asaf falando de si mesmo. Ele estava, como profeta, registrando as palavras de Jesus. Vou provar isso para vocês agora. Olha só o verso 1. Escutai a minha lei. Quem é que está dizendo minha? Pare para pensar. Será que existe uma lei de Asaf? Quem é que é esse minha? Tem uma lei de Asaf? Quem é esse Asaf, afinal? Vamos refletir sobre o texto. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei. Quem é esse minha boca? O autor é Asaf, mas quem é o interlocutor? Eu vou provar para vocês com a Bíblia que o interlocutor não pode ser Asaf. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos descobrir quem é esse Asaf, tá? Abram em 1 Crônicas, capítulo 25. 1 Crônicas, capítulo 25. Vocês lembram que o rei Davi era um tataravô de Jesus, e Jesus prometeu que da descendência dele viria Jesus. Deus falou, da sua descendência vai vir um Cristo. E Davi é o principal autor dos Salmos. Agora vamos descobrir quem é Asaf. 1 Crônicas, capítulo 25. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã, e de Gedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios. E estes foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Então vocês vão ver nesse capítulo aqui uma lista de nomes que debaixo do rei Davi eles profetizavam. E eles profetizavam em forma de música. Vocês estão vendo que eles profetizavam com harpas, com símbolos, com saltérios. 1 Crônicas 25, né? Com harpas, com símbolos, com saltérios. E era um desses profetas, era Asaf, com seus filhos. Pronto, aqui no 1 Coríntios 25, você já sabe a origem dos Salmos. Então, como é que os Salmos foram escritos? Foi escrito pelo rei Davi e por esses homens aqui. Eu te pergunto, o texto diz que quando eles compunham os Salmos, eles compunham com base na própria cabeça? Eles compunham com base nos próprios sentimentos? Eram músicas sobre os sentimentos deles? Não! O que diz o texto? Que eles eram profetas. E que eles profetizavam em forma de música. E Asaf era profeta. Se ele era profeta, ele não poderia estar falando sobre si mesmo. Porque os profetas não profetizavam sobre si mesmo, os meus sentimentos. Isso não é um profeta, isso é um poeta. Deixa eu dizer para você, o livro dos Salmos não é poesias de Davi sobre o que ele está sentindo. O livro dos Salmos são profecias sobre Jesus. Vamos voltar para o Salmo 78. Então vocês viram quem é Asaf, não viram? Em que época o rei Asaf viveu? Na época do rei Davi. Volte para o Salmo 78. Então o rei Asaf era um profeta
E como todos os profetas do Velho Testamento, ele profetizava sobre Jesus. E ele profetizava sobre coisas futuras. E ele profetizava sobre coisas que ele não vivia, mas que Deus revelava a ele. Esses eram os profetas. O livro dos Salmos, portanto, é um livro de cânticos proféticos. E a partir do momento que a gente entender que o livro dos Salmos é um livro de cânticos proféticos, a gente vai entender o grande mistério do saltério, que o saltério é o inário de Jesus. O livro dos Salmos é o inário de Jesus, porque o livro dos Salmos é o livro de cânticos, de louvores a Deus, em que Jesus é o principal interlocutor. O principal interlocutor do livro dos Salmos é Jesus. Então vamos ver algumas coisas, alguns detalhes aqui, ó. Então Jesus vai dizer assim, ó: escutai a minha lei, povo meu. Esse é Jesus falando, a gente aprendeu com Mateus. Ou seja, escutai a lei de Jesus, povo de Jesus. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da boca de Jesus. Jesus abriu a sua boca numa parábola, falou de enigmas desde a antiguidade. E aí ele vai dizer assim: os quais temos ouvido sabido, os nossos pais nos têm contado. Não os incumbiremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Então, para aí. Jesus está dizendo no verso 4 que ele veio anunciar as verdades de Deus. E quando Jesus anuncia as verdades de Deus, ele conta histórias sobre o passado, o que os nossos antepassados viveram. Guarda isso. Se vocês lerem o Salmo inteiro, o Salmo 78 inteiro, o Salmo 78 é contando histórias lá do tempo de Moisés, lá do tempo dos juízes, lá do tempo da saída da escravidão do Egito, quando eles herdaram a terra prometida. Ou seja, contando a história de Êxodo, contando a história de Números, de Levítico, de Deuteronômio. Ou seja, o Salmo 78 é Jesus contando as histórias de Êxodo até 1 Samuel. Vamos passar o olho aí. Por exemplo, vamos ver se vocês lembram. Verso 13. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas passassem como no montão. Alguém lembra aí de quando Deus dividiu o mar? Que história é essa? É a história de Moisés, né? Quando Moisés abriu o mar. Se vocês for lendo, ele vai contando a história do Velho Testamento. Ele vai até o tempo de Davi. Agora pule para o Salmo 79. Eu vou te mostrar algo interessante. Salmo 79. Estão no 78, né? Vamos 79. Quem é o autor do Salmo 79? O que diz o título aí? Salmo de Asaf. Asaf viveu na época de quem? Davi. Então vamos lá. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedra. Para aí. Se você ler o Salmo, ele está falando da destruição de Jerusalém. Ele está falando da destruição de Jerusalém e do templo. Vamos ver quem está bom na leitura bíblica de um ano que a gente está fazendo com a nossa igreja. Ele está falando da destruição de Jerusalém. Ele está falando do templo. No tempo de Davi, tinha templo? Sim ou não? Quando é que o templo foi construído? No tempo do filho de Davi, que é Salomão. No tempo de Davi ou de Salomão, o templo foi destruído? Não. No tempo de Davi ou de Salomão, Jerusalém foi destruído em montões de pedras? Não. Então como é que Asaf está falando sobre isso? Como é que Asaf está falando de algo que vai acontecer no tempo do profeta Jeremias, que nós lemos aqui na leitura do Velho Testamento? Porque o interlocutor não é Asaf. Asaf é o profeta.
O interlocutor é Jesus contando a história do Velho Testamento. O que Jesus pregava? Quando Jesus pregava, ele pregava sobre o quê? Sobre a história da Bíblia, do Velho Testamento. Esses salmos de Asaf falam de coisas futuras a Asaf. Mas veja que ele fala de coisas futuras como se fossem passadas, porque são contadas sob a perspectiva de Jesus. E se vocês entenderem isso, vocês vão estar prontos para entender o mistério do saltério. Vamos então agora entender o conjunto todo. Voltem para o Salmo 2. Volte para o Salmo 1, na verdade, Salmo 1 e 2. Agora a gente vai entender o livro dos Salmos. O Salmo 1 e o Salmo 2 é a chave do livro dos Salmos inteiro. Então, o Salmo 1, que o autor é Davi, ele vai falar sobre aqueles que têm prazer na lei de Deus. Então, o Salmo 1 é sobre a lei de Deus. O Salmo 2, como vocês sabem, é sobre a crucificação e sobre o reino de Jesus. Todos os demais salmos giram em torno desses dois. Então, todos os demais salmos é uma ampliação, é um aprofundamento no que tem nesses dois. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos para o Salmo 2, verso 1. Não, Salmo 1, verso 2. Vamos lá. Salmo 1, verso 2 diz assim, vamos ler todo mundo junto. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então aí o Salmo 1 está falando que você tem que ter prazer na lei do Senhor. Agora, vamos para o Salmo, avance um pouquinho aí, e vai para o Salmo 115. Hoje vocês estão fazendo a viagem pela Bíblia, né? É assim, tem que vir para a igreja para ler muito Bíblia. Salmo 115. Vamos ver alguns versos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Por amor da tua benignidade e da tua verdade, por que dirão os gentios onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo que lhe agradou. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Tem ouvidos, não ouvem, nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Para aí. O que o salmista no Salmo 115 está falando? Ele está criticando as imagens de Deus. Ele está dizendo, eles vão perguntar aonde está o nosso Deus. Isso no verso 2. Eles vão perguntar onde está o nosso Deus. E nós vamos responder que o nosso Deus está nos céus. E aí no verso 4. Mas os deuses dele, os ídolos dele, são imagens. O nosso Deus não tem imagens. Inclusive, você está vendo aqui que não tem nenhuma imagem aqui. O nosso Deus não tem imagens. Os deuses deles, os ídolos dele, têm imagens. Ele vai criticar as imagens. Ele está falando, essas imagens têm olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, porque é uma imagem morta. Deus não é morto para ser representado por uma imagem morta. Eu te pergunto, o que isso tem a ver com o Salmo 1? Porque o Salmo 1 fala que o justo tem prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor são 10 mandamentos. E o Salmo 115 está explicando o segundo mandamento. Todos os salmos são explicações e aprofundamento dos Salmos 1 e do Salmo 2. Tudo. Ou ele está te falando de um dos 10 mandamentos, ou ele está te apresentando alguma coisa sobre Jesus. Só pode ser isso. Então, Salmo 115. Vamos
aprender o que Mateus disse. Quem é que está criticando as imagens no Salmo 115? De quem é essa lei? O que o Salmo 78 diz? A lei de Cristo. Em 10 mandamentos. Então, volte agora para o Salmo 2. Então, vocês têm que entender. Então, deixa eu só recapitular aqui. Tem 150 salmos. Todos eles giram em torno dos mesmos assuntos, que são os assuntos do Salmo 1 e do Salmo 2. Vamos para o Salmo 2. Então, o Salmo 2, ele fala sobre as duas partes da obra de Cristo, que é a sua perseguição e depois sua exaltação. Então, por exemplo, versos 6 e 7. Vamos ler os versos 6 e 7. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Quem é o rei ungido aí no verso 6? O rei ungido aí no verso 6 é Jesus. E quem fala de Jesus, eu ungi meu rei? Quem fala de Jesus, tu és o meu filho? É Deus Pai. Ótimo. Então, vocês estão acompanhando. Agora vamos ver algo nos versos 2 e verso 3. Diz assim: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Repito novamente, quem é ungido aí do verso 2 é o mesmo do verso 6. O ungido aí é Jesus. Então ele está falando de uma perseguição dos reis da terra contra Jesus. Eu pergunto para vocês lembram o que aconteceu quando Jesus nasceu? Quando Jesus nasceu, ele nasceu numa manjedoura. E vocês lembram que depois do nascimento dele, havia um rei chamado Herodes que queria matá-lo. Vocês lembram que inclusive ele matou todas as crianças de 2 anos para baixo porque ele queria matar Jesus. E depois, quando Jesus morreu com 33 anos de idade, crucificado por Herodes e Pôncio Pilatos. Então, essa perseguição do verso 2 é a perseguição que Jesus sofreu quando ele estava na terra. É tudo sobre Jesus. Entenderam a perseguição? Agora vamos para Salmo número 3. Agora vamos ver se vocês cantam. A gente cantou esse Salmo 3, né? A gente cantou aqui, ó. Depois da leitura do Novo Testamento, nós cantamos. Agora nós vamos ver se vocês entenderam certo. Vamos lá. Senhor, ó, o título. Quem é o autor? Primeiro eu quero saber, quem é o autor? Davi. Só que Davi era um profeta. Então, quando Davi profetizava, ele só ficava falando da vida dele ou ele falava de quem? De Jesus. Vamos recapitular isso. Davi era um tipo de Cristo. Davi era um representante de Cristo. Então, vamos ler. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que levantam contra mim. Para aí. Vocês cantaram isso agora há pouco, não cantaram? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês cantaram isso, vocês pensaram, em primeiro lugar, nos seus adversários? Esse foi seu pensamento? Ou você pensou, em primeiro lugar, Jesus falando dos adversários dele? É diferente. Quem é o interlocutor aqui? É Jesus. Então, se você parar para pensar, o Salmo 3 está se aprofundando no assunto do Salmo 2, porque ele está descrevendo a perseguição sofrida por Jesus, pelos reis da terra. Ou seja, o interlocutor não é você. Na verdade, o interlocutor não é nem Davi. O interlocutor é Jesus e você, ao cantar os salmos, você tem a palavra de Jesus na sua boca. Você está cantando com Jesus. É Jesus que canta e você é um acompanhante. Sabe qual é um grande problema de muitas igrejas hoje em dia, em alguns lugares, ou seja qual for, de algumas igrejas? É quando a pessoa vai para a igreja
pensando que a igreja tem como centro ela. Eu sou o centro da igreja, eu vou para a igreja me atender. Não é assim. Se você pensa assim, você está errado. O principal pessoa deste culto não é você. A principal pessoa desse culto é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o principal adorador aqui. Essa é a perspectiva, inclusive, do Salmo que a gente vai cantar, o Salmo 22. Salmo 22, ao falar do culto, a gente vai cantar depois do sermão. Ele fala que o culto é Jesus adorando ao Pai e Jesus nos convida para adorar o Pai junto com Ele. Por isso que Ele é o principal interlocutor dos Salmos. Quer ver outra coisa aqui? Levanta-te, Senhor. Verso 7. Salmo 3, verso 7. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Você acha que esse verso aí está falando dos teus inimigos? Negativo. Está falando dos inimigos de Deus. Os inimigos de Cristo. A gente ora, a gente canta em Cristo. Vocês podem ver essa perspectiva? Abra agora no Salmo 22. Abra no Salmo 22. Aliás, orar para Deus destruir os meus inimigos é proibido. Eu não oro para a destruição dos meus inimigos. Mas Deus destrói os inimigos dele, porque Deus é o juiz. Pelos meus inimigos, eu oro para Deus ter compaixão deles. Porque eu não sou o juiz. Lembra do Sermão do Monte? Isso aqui não contradiz o Sermão do Monte, porque o interlocutor é Jesus. Agora, Deus, ele é juiz. Eu posso não ser o juiz, mas Deus é. Salmo 22. Eu vou dar uma bem fácil para vocês, tá? Essa aqui é muito, muito fácil. Quem não souber, vocês têm que voltar para a classe dos novos convertidos. Olha só, Salmo 22, né? A pergunta é, quem é o interlocutor? Quem é o interlocutor? O verso 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Vamos ler todo mundo depois da vírgula. Transpassaram-me as mãos e os pés. Ó, transpassaram-me as mãos e os pés. Quem que está falando? Furaram minhas mãos e os pés. Se você ler o salmo inteiro, é sobre a crucificação de Jesus. Vocês lembram que quando ele foi crucificado, ele foi pregado nas mãos e nos pés. E o salmo inteiro é Jesus falando do momento que ele está sendo crucificado. Eu pergunto, quem é o autor? O que diz o título? Davi. Quem está falando? Então, quando você cantar isso, se cantar assim, furaram minhas mãos e os pés. Você vai cantar pensando, meu pé, minha mão está sendo furada. Não, você vai cantar pensando, é Jesus falando ao Pai sobre a crucificação dele. Agora, olha só o que Jesus diz no verso. O que Jesus diz no verso 22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, todo mundo junto, louvar-te-ei no meio da congregação. Quem está falando, eu louvar-te-ei no meio da congregação? Jesus. Aí ele diz em seguida, vocês que temem a Deus, louvai-o. Então Jesus está dizendo, eu louvo ao Pai no meio da congregação, e vocês que temem a Deus, venham comigo também louvá-lo.
Jesus está no meio da congregação, louvando ao Pai com salmos. E é por isso que nós cantamos os salmos. E é por isso que por 2000 anos a Igreja de Jesus Cristo sempre cantou os salmos. Em tempos modernos, tem muita gente dizendo, nós não vamos cantar os salmos. Nós vamos cantar chove, chove, chuva e vamos ficar dançando. Meus irmãos, cantem os hinos de Jesus. Cantem os cânticos de Jesus, os hinos de Jesus, os salmos de Jesus. Cante o que Jesus canta. Vamos ver outro exemplo. Salmo de número 21, vocês estão no 22, né? Salmo 21. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do coração e não negaste as súplicas dos seus lábios. Quem é o rei? No verso 1. Jesus. O que o verso 2 diz então? Que o Pai cumpre o desejo de Jesus e nunca nega nada que Jesus pede. Essa é a forma de cantar o Salmo 21. E aí ele vai dizer, verso 4. Vida te pediu e lhe deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Quando é que Jesus pediu vida ao Pai e o Pai deu a ele vida eternamente? Quando ele ressuscitou dos mortos. Ele recebeu o pedido do verso 4. Ressuscitando e Jesus vive para sempre. Então o saltério é isso. E para finalizar essa parte, eu quero que a gente vá para Colossenses 3 e aprenda como que os apóstolos chamavam o livro dos Salmos. Como é que os apóstolos chamavam o livro dos Salmos? Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. O que ele quer que habite em vós? Ele está dizendo que a palavra de Cristo habite em vós. E ele vai dizer como que a palavra de Cristo habita em nós. Em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-nos aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, esses salmos, hinos e cânticos espirituais aí são a palavra de Cristo. Então, cantar o saltério é uma maneira de fazer a palavra de Cristo habitar em nós. Ok? Podem voltar agora para o Salmo 78. Que eu vou fazer uma aplicação final. Então, é o seguinte. O reformador Martinho Lutero, ele escreveu certa vez que o livro dos Salmos é uma pequena Bíblia. O livro dos Salmos é uma pequena Bíblia. Por quê? Porque no livro dos Salmos está resumido todas as histórias bíblicas. No livro dos Salmos nós temos a criação, nos livros dos Salmos nós temos o dilúvio, nos livros dos Salmos nós temos a história de Abraão, Isaac e Jacó, as histórias de Moisés, até o final do Velho Testamento. E no livro dos Salmos nós temos a história do Novo Testamento sobre o nascimento, a vida, a pregação, o sofrimento, a morte, a ressurreição, a ascensão e o reino de Cristo.
Ou seja, o livro dos Salmos pega todas as histórias bíblicas e transforma todas as histórias e verdades bíblicas em adoração. O livro dos Salmos, portanto, ensina que a nossa adoração a Deus, o nosso culto a Deus deve ser cristocêntrico e bíblico. A Bíblia é o fundamento de nossa adoração, porque o livro dos Salmos pega todas as histórias bíblicas e transforma em cânticos de adoração. Ou seja, nós devemos cantar sobre toda a Bíblia, nós devemos cantar sobre Gênesis e Apocalipse, e o livro dos Salmos são esses cânticos. E o capítulo 78, Salmo 78, versos 5 e de 6, vai ensinar que esses cânticos, esse louvor, essa adoração que nós encontramos nos Salmos, devem ser transmitidas aos nossos filhos. Porque ele diz no verso 5, a qual deu aos nossos pais para que as fizessem conhecer aos filhos, para que a geração vindoura as soubesse, os filhos que nascessem, as quais se levantassem e contassem aos seus filhos. Ou seja, essas coisas foram dadas para que vocês, que creem em Jesus, transmitam aos seus filhos. E eu quero fazer algumas aplicações aqui sobre isso. Em primeiro lugar, você, pai, você, mãe, tem a responsabilidade de transmitir a fé aos seus filhos. Vocês têm que transmitir a fé aos seus filhos. E uma maneira de transmitir a fé aos seus filhos é ensinando-os os louvores de Jesus Cristo. Ensine seus filhos a cantar os hinos de Jesus. Ensine seus filhos a cantar o Salmo 2, o Salmo 1, o Salmo 3, o Salmo 4, até o Salmo 150. Ensine os filhos a cantar os hinos de Jesus. Além disso, 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo ensina: cantarei com o espírito, mas cantarei com entendimento. Então não é suficiente que eles cantem, eles precisam cantar com entendimento. Ou seja, tudo que eu ensinei nesse culto aqui, eu te ensinei a interpretar, a entender os salmos, não ensinei? O que eu ensinei aqui, você vai ter que ensinar para os seus filhos. Você vai ter que refletir, como é que eu vou ensinar isso aqui para o meu filho? Você vai ter que ensinar para os seus filhos a cantar com entendimento, o que significa que eles precisam aprender a entender esses salmos. E para entender esses salmos, eles vão ter que entender Jesus. Ou seja, você vai ter que ensinar de Jesus para os seus filhos. Ensine as histórias de Jesus para os seus filhos. Ensine sobre a perseguição de Jesus, sobre a crucificação de Jesus, o que Jesus ensinou, o que Jesus fez, por que ele foi crucificado, por que ele morreu. Ensine que ele ressuscitou, ensine que ele subiu ao céu, que um dia ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Esse é o assunto dos salmos. Ensine seu filho a louvar, ensine seu filho a entender o louvor que ele dá a Deus. Eu diria que essa é a parte principal da criação de filhos. Ensinar a adorar e entender o Deus que ele adora. Ensinar a louvar, ensinar a agradecer a Deus e ensinar quem é esse Deus a quem ele agradece. Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Quais são suas obras? O saltério, o livro dos Salmos, é o louvor e a adoração pelas obras de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso. Eu exorto vocês, pais, a refletir. Vocês oram com seus filhos? Vocês leem a Bíblia com seus filhos? Vocês cantam com seus filhos? Existe esse hábito na sua casa de falar: filho, nós vamos cantar agora o Salmo 1. E aí você vai explicar. O Salmo 1 é sobre a lei de Cristo, é a lei de Jesus.
Filho, eu vou te explicar essa lei sobre a qual nós cantamos. Pelo amor de Deus, se você não faz devoções na sua casa, estou falando agora com os homens. Se você não lidera a sua casa, os seus filhos, na devoção, no culto a Deus, você vai se arrepender muito. Você vai se arrepender muito, porque o mundo lá fora está pronto para carregar seus filhos. O mundo lá fora está pronto para oferecer tudo para os seus filhos que não deve ser oferecido. Você precisa edificar a sua família sobre o fundamento do saltério. O livro dos Salmos tem que ser o fundamento da sua casa, porque o fundamento da sua casa é a adoração ao Deus triuno. Cada parte da Bíblia tem uma finalidade. Qual a finalidade de Êxodo 20? Os 10 mandamentos. Te ensinar como viver. Qual é a finalidade do livro de Provérbios? Te ensinar a se relacionar com o seu próximo. Eu quero saber como é que eu vivo a minha vida me relacionando com o meu próximo. Leia Provérbios. Você vai aprender a amar o seu próximo como a ti mesmo, com sabedoria e inteligência. Qual é o livro da Bíblia que nos ensina a adorar a Deus? É o livro dos Salmos, é o livro da adoração. Tanto que a carta do Novo Testamento que mais explica a adoração do Novo Testamento é a carta aos Hebreus. É baseado inteiramente em explicações do livro dos Salmos. Então, a carta aos Hebreus é a principal livro de adoração do Novo Testamento. E quando Paulo vai explicar o que é adoração, ele vai se basear em Salmos. O livro dos Salmos nos ensina a orar no nome de Jesus. Porque o livro dos Salmos coloca as palavras de Jesus na nossa boca para que nós clamemos ao Pai com as palavras de Cristo. E qual é o fim do livro dos Salmos? E aí nós chegamos no coração do mistério do saltério. Se você for lendo os Salmos e você vai avançando, os Salmos vão deixar de ter aqueles salmos que enfatizam a perseguição de Cristo. E quando você vai chegando nos últimos salmos, eles vão enfatizando a glória do reino de Cristo em sua manifestação final, que será o reino de paz sobre toda a terra. Ou seja, ele te leva da cruz até a glória final. E se você ler nos últimos salmos, não tem mais aqueles conflitos. Os conflitos ficarão para trás, porque Jesus terá estabelecido o seu reino. E qual é o assunto das parábolas de Mateus 13? O reino de Cristo. O reino dos céus. As parábolas do reino dos céus. E Jesus Cristo nos pega pela mão e nos leva até o reino dos céus, por meio dos seus cânticos, das suas orações no saltério. Então aprenda a orar os salmos, aprenda a cantar os salmos, aprenda o que eles significam, que vocês vão vencer o reino das trevas, vão vencer demônios, vão vencer os maus, porque aqueles são os cânticos de Jesus contra o reino das trevas. Quem não entende isso fica confuso. Porque começa a ler o Salmo 3, mas que negócio é esse de destruir os malfeitores? Eu não quero destruir ninguém. Tomara que você não esteja querendo destruir ninguém. Porque quem tem que destruir ou salvar, quem salva, só tem um que salva, que é Deus. E só tem um que condena ao inferno, que é Deus. Esses cânticos não são sobre você. Para com essa visão, tudo gira em torno do meu umbigo, eu vou ler qualquer passagem, eu acho que é sobre mim. Sabia que tem gente assim? Tudo é eu. Substitua esse eu
por Deus, Deus, Deus. O centro de tudo é Deus. Quando você entender isso, você não só vai entender os Salmos, você vai entender a Bíblia e você vai entender a vida. A vida não gira em torno de você. Tudo gira em torno para a glória de Deus. Aprender o mistério do saltério, então, nos torna, inclusive, mais humildes. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo livro dos Salmos e por toda a Bíblia, na qual Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, nos ensina a te buscar e a te adorar. Que nós nunca venhamos adorar a nenhum outro, exceto o Deus que é o Criador dos céus e da terra. Que nós nunca venhamos adorar criaturas, mas que nós venhamos sempre adorar da maneira que o saltério nos ensina. Que nós venhamos adorar o Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém.